Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo este vídeo. Eu sou Grilo Falante, para aqueles que não sabem, eu se preferi Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e esta é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no meu canal Papo com Grilo no YouTube e também no meu Facebook. Sendo uma live feita no Instagram, eu vou esperar aqui ainda uns 4 minutinhos para ver se mais as pessoas chegam. Ou no caso, se alguém chega, porque enfim, acabei de começar, né? E é isto. Mas enquanto eu estou aqui esperando, algumas coisas importantes para serem ditas para você que nunca viu uma live minha. A primeira delas é que o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. A segunda coisa é que já sei lá quando, mas enfim, há muitos vídeos, né? Comecei a falar sobre o século XIX, muitos vídeos atrás. E dentro da discussão do século XIX entra capoeira, entra as notas de capoeira, que é tudo uma história muito divertida, entra a Guerra do Paraguai e entra o auge do movimento abolicionista enquanto movimento de politicagem. E neste sentido, nos últimos vídeos tenho falado sobre este movimento de politicagem, que não é a mesma coisa que o movimento político abolicionista. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Primeiro de tudo, o movimento abolicionista ele começa no ano de... a gente pode dizer que essa história começa em que ano? 1498, quando o primeiro filho da... o primeiro miserável pisou o pé no Brasil e começou a escravizar a gente, que é o bacharel de Canané, lá de São Paulo. Porque é claro que tinha que ser paulista. Afinal de contas, que coisa melhor que São Paulo legou para a história do Brasil? Só coisas boas. Então é claro que o bacharel de Canané, a primeira escravocrata do Brasil, estava lá em São Paulo, né? Então assim... E por quê? Porque desde sempre tem luta contra a escravidão, desde que a primeira pessoa foi escravizada aqui. Inclusive, nem antes mesmo dos africanos começarem a serem trazidos para cá como escravos. Porque a condição que o povo tratava os escravizados horrorizou tanto os indígenas, tanto, que as pessoas que venderam pro escravocrata, né, o prisioneiro de guerra, ajudaram o prisioneiro deles a fugir. Tô falando sério mesmo. Porque, e aí só para você entender melhor do que eu tô falando, os indígenas, eles adoravam fazer guerra. Só que diferentemente dos europeus, eles não queriam fazer guerra para destruir o outro. Eles queriam fazer guerra porque eles gostavam da guerra em si. E aí o objetivo da guerra não era matar os inimigos, era capturar os inimigos. Aí você capturava os inimigos e passava um tempo para o inimigo ser integrado na sua aldeia. E aí, com ele integrado, você executava e comia ele. E obviamente o inimigo que estava sendo devorado, ele queria ser devorado, porque essa sim é a morte digna, é a morte de um guerreiro valente, é a morte em que ele é capturado e é morto e devorado. Então assim, isso tem uma lógica toda dentro do pensamento indígena brasileiro, especialmente quando a gente fala do pensamento tupinambá e dos tupi da costa em geral. Porque quando a gente fala de povo indígena brasileiro, a gente não pode generalizar, afinal de contas a gente está falando de uma diversidade gigantesca. Quer dizer, a gente tem só no Brasil quatro troncos linguísticos, né? Ou seja, 4 grandes agrupamentos de línguas que não têm relação entre si. Então, o tupi antigo não tem nenhuma relação com o carajá ou com a língua dos Runicuim. E quanto mais próximas as línguas são, mais próxima é a cultura, porque é nesse próximo distanciamento temporal.
quando a gente vai para a Europa e quando a gente vai para a Europa, a gente tem basicamente um tronco linguístico, que é o tronco indo-europeu. É europeu porque é europeu, e indo porque vai inclusive lá para a Índia, né? Rússia, Índia, tudo isso é só um mesmo grupo. Então, assim, a gente está falando de uma diversidade gigantesca, para vocês terem essa noção. Enfim, do que eu estava falando? Sim, então, dentro desse pensamento tinha toda uma lógica por trás. E você dava você capturou, então o prisioneiro era seu, e você dava para alguém que você gostava, tipo um presente. E aí tem também uma lógica por trás, né? Não é mesmo sentido de eu pegar, sei lá, o meu celular aí que eu tô gravando e dar de presente para um amigo. Igor, não tem, né, esse sentido não, né? E aí quando eles viam o que estava acontecendo com o presente que eles deram, eles ficavam horrorizados e ajudavam a fugir. Detalhe, você fugir era a pior coisa que você podia fazer, porque isso era sinal de covardia. Então esse é o nível do horror, né? Então sempre teve, e sempre foi político, porque político é tudo aquilo que importa para a comunidade, né? Esse que é o significado de política. Então todos nós fazemos política todo dia. Não precisa ser associado a um partido político. Porque essas coisas de partido político aí já é outra história. Aí, na verdade, eles sequer estão preocupados com o bem da comunidade. Eles estão preocupados com o bem deles próprios, né? Estão preocupados com o próprio bolso. Então, assim, esses acordos escusos da política não são a essência do que é política de verdade. Então a luta pela abolição sempre foi política, mas a luta do movimento abolicionista que a gente pensa quando fala em movimento abolicionista é toda essa artimanha da politicagem, de fazer acordos e de ir negociando por meio aí de discursos nas câmaras, coisa e tal, angariando voto, tudo isso, né? E nesse sentido só começa mesmo a partir do século XIX. E aí, para começar essa live, eu vou trazer aqui uma música do grande Mestre Moraes. Eu acho que talvez até tenha trazido, mas não interessa. Até porque esse vídeo é meu, quem está fazendo sou eu. Então eu trago a música que eu quiser. Eu vejo no seu andar, eu vejo no seu andar o que você é de fato, com discurso de zumbi, mas é capitão do mato. Com discurso de zumbi, mas é capitão do mato. Virou moda em muita gente, ai virou moda em muita gente. Tem tentado enganar, até chora e diz que quer ver o negro se libertar, mas no fundo se quer mesmo é voltar a escravizar. Mas Ogum me deu conselho: tenha fé e vai em frente. Filho meu, não foge à luta tão cedo, tão de repente, contra vermes e minhocas disfarçados de serpente. Você muito bem conhece, você muito bem conhece, a história já contou. O negro nunca desiste da luta contra o feito, que se diz abolicionista, pelas cotas e coisa e tal, se aproveitando do outro.
nesta luta desigual, camarada, e viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada. Então, gente, eu, no último vídeo, falei sobre a abolição no estado do Amazonas. E uma coisa que eu acho que ficou bem clara é que, apesar de ter sido em 1884, 4 anos antes da abolição, não tinha nada a ver com bondade no coração de ninguém. E aí, hoje a gente vai falar sobre outra abolição que ocorreu no ano de 1884, portanto, aí, 4 anos antes do ano da abolição. Que aconteceu depois do Amazonas e depois do Ceará, mas ainda não vou falar do Ceará não. Ceará fica para a próxima semana. Hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravidão no Rio Grande do Sul. Porque sim, houveram escravos no Rio Grande do Sul. Sim, Rio Grande do Sul não é branco, gaúcho não é branco, ele só quer fingir que é, e a gente finge que acredita. Mas o Rio Grande do Sul, como em qualquer canto do Brasil, teve escravizado. E é claro que eu só tô fazendo isso porque, como eu amo essa gente do Sul, né? Essa gente que tá debaixo da Bahia, né? E adoro lembrar pra qualquer gaúcho e paulista e sei lá o que tem pra baixo da Bahia, né? Que eles são negros e coisa que eles detestam lembrar, né? Eu tô fazendo esse vídeo, não se iluda. É totalmente pelo meu amor a essa gente aí do Sul. E aí, o que acontece? O Rio Grande do Sul, ele viveu durante o século... entre o século XVIII e o XIX, basicamente das charqueadas. Porque a gente tinha mineração lá em Minas Gerais, que era feita com mão de obra escrava, só que a gente não tinha gente para plantar, não tinha gente para fazer comida, porque todo mundo queria ouro. E aí o negócio fica tão absurdo, fica um negócio tão ridículo, o que lá o povo teve um período que o povo tava trocando ouro por comida. Então assim, um negócio absurdo, porque todo mundo só queria ouro, 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 ouro. E então o Rio Grande do Sul, ele vai servir exatamente para conseguir suprir a falta de comida que as minas estavam tendo, com as charqueadas, produzindo charque, que eu tenho quase certeza que é o nome que a gente do Sul dá para carne de sol. E aí era tudo a base de uma mão de obra escrava. E era um ambiente terrível, porque a gente está falando não só de criar gado, a gente está falando de matar o gado, de preparar a carne, e era aquele cheiro maravilhoso. É só você imaginar toneladas e toneladas de bois mortos, tudo perfilado, e tudo debaixo daquele sol quente, porque tá certo que lá não é exatamente que nem o Nordeste, mas ainda assim é debaixo do sol, e o sol nunca quer frio, a não ser no inverno, mas enfim. E o povo tendo que jogar sal, tendo que cuidar e fazer o tratamento daquela carne, né? Se você acha que aquilo era um ambiente agradável, honestamente está te faltando capacidade imaginativa. Então assim, e tanto é que essa ideia de que o Rio Grande do Sul é um lugar branco é uma ideia muito mentirosa, que é só você constatar o seguinte fato, que uma das maiores, se não a maior festa afro-brasileira que tem no Brasil todo acontece lá no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano é a festa de Iemanjá que tem lá, e a maior quantidade de terreiros está no Rio Grande do Sul. Inclusive lá tem a Umbanda, tem a linha que é vinda aí do Rio de Janeiro, tem a linha cruzada, que também é vinda aí dessa tradição afro-brasileira carioca, né? Essa tradição afro-carioca, mas tem uma religião que é própria de lá, que é o Batuque Gaúcho.
E mesmo a Umbanda e a linha cruzada sendo vindas do Rio de Janeiro, tem características próprias de lá. Tem inclusive a linha de entidades aí que são os caboclos africanos que, pelo que eu fui pesquisar quando eu ouvi falar disso, só existe lá no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Então assim, o Rio Grande do Sul é um estado muito negro. Eles fingem que não são e a gente pode até fingir que acredita, né? Então assim, aí teve a abolição no Rio Grande do Sul no ano de 84, né? E o Rio Grande do Sul, se você vai ver os discursos dos políticos, o discurso que estava nos jornais, isso se dá por um motivo bem simples. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado libertário, apesar de ser aí desse canto de baixo da Bahia. Afinal de contas, eles pegaram, sempre defenderam o território sul do Brasil dos espanhóis que queriam invadir. E quando o absurdo do centralismo do governo no Rio de Janeiro estava muito grande, eles pegaram e lutaram durante 10 anos durante a Revolução Farroupilha. Então assim, sempre foi um lugar libertário, apesar do lugar em que está, né? E a gente finge que acredita nisso, é óbvio, até porque a Revolução Farroupilha não foi revolução e nem era feita por esfarrapados, né? E não tinha tanta preocupação com a centralidade política no Rio de Janeiro, tinha mais preocupação com o imposto, porque a carne, porque o charque uruguaio e argentino estavam pagando menos imposto que o charque gaúcho. Mas enfim, a gente finge que acredita, a gente inclusive finge que concorda com eles quando eles estão lá fingindo que empataram, quando na verdade perderam, e comemorando como se tivessem ganhado a revolução, que não era revolução, apesar de terem perdido, né? A gente finge, porque enfim, eles são café com leite, não podem nem se separar do Brasil, que não vão ter como se sustentar. O Uruguai conseguiu, eles não conseguem não, tanto que você não vê mais eles com essa ideia. E aí, o que acontece? A abolição do Rio Grande do Sul, ela vai se dar pela mobilização justamente dos partidos conservador, liberal, republicano, apesar de que a mobilização do Partido Conservador foi basicamente: a gente vai esperar a lei do ventre livre agir, todo mundo vai ficar livre, maravilha, ótimo. O que eu já fiz um vídeo aqui para demonstrar toda a babaquice que era essa lei. Os liberais, por outro lado, os republicanos, por outro lado, os republicanos do Júlio de Castilhos, o cara incrível, o cara que quando fez a Constituição republicana do Rio Grande do Sul, a Constituição dele, não lembro quem, mas eu sei que ela foi descrita como o elogio do governo de um homem só. Então o cara era incrível, era um cara maravilhoso, esse Júlio de Castilhos. E aí, os republicanos do Júlio de Castilhos queriam a abolição imediata e sem indenização. Só que aí eles mudaram de ideia e decidiram que iam apoiar a proposta dos liberais. E a proposta dos liberais era o seguinte, que eles fariam a abolição lá em Porto Alegre, mas os ex-escravos, todo mundo que fosse aí liberto por essa lei, iria passar 7 anos trabalhando para os patrões, né? E aí esse é o estado mais libertário do Brasil, né? Que inclusive chegou a criar um hino, uma bandeira abolicionista, e enfim, né? A gente finge que é tudo bem, né? E esse movimento do Rio Grande do Sul, ele vai ganhar muita força a partir da década de 80, com a criação da Sociedade Emancipadora Rio Branco, de 81, a Seção Abolicionista do Partenon Literário, de 83, a Sociedade Emancipadora Esperança e Caridade, também de 83, a Libertadora Mercantil, de 83, e o Centro Abolicionista de Porto Alegre, de 83, né? E a Sociedade Libertadora do Partenon Liberário, né? Não a Seção Abolicionista do Partenon Liberário, a Sociedade Libertadora Partenon Literário vai ser criado em 1869, prescindendo aí todos, vai ter como objetivo libertar as crianças escravizadas, que eles achavam que não estava muito legal. E o Centro Abolicionista vai ser fundado pelos liberais Joaquim de Sales, Torres Homem
e Júlio César Leão vai ter como presidente um outro liberal chamado Joaquim Pedro Salgado. É claro que a oposição do centro abolicionista em relação a como deveria ser feita a abolição no Rio Grande de Porto Alegre, né, era a posição do próprio Partido Liberal, em que os escravos deviam ser libertos, mas deviam ficar trabalhando durante 7 anos para os senhores. E aí, o centro abolicionista ele disse o seguinte: o centro abolicionista pensa que não podemos libertar o escravo sem controlar a maioria dos libertos, que de outra forma cairão na vagabundagem e na criminalidade, né? E aí a discussão vai começar a ter cada vez mais força nos jornais a partir do ano de 83, vai durar aí até 84. Então vai ter o Jornal do Comércio, a Reforma, o Mercantil, o Século. Inclusive o jornal O Século vai fazer uma imagem para representar a ideia da liberdade, que vai ser usada amplamente, vai ter como inspiração essa imagem amplamente as reproduções de várias e várias décadas depois nos jornais aí locais. E ela vai ser uma mulher com trajes romanos e uma mulher branca, obviamente, não podia ser negra. Liberdade não tem como ser negra. Imagina só se a liberdade fosse negra, obviamente a liberdade é branca. Então assim, gente, e assim foi a abolição do Rio Grande do Sul, uma maravilha, como vocês podem ver, nada muito estranho. E feita por gente branca, claro, só gente branca, políticos, que estavam muito preocupados porque eles eram um Estado libertário e não tinha condições de querer justificar a escravidão, né? E esse é o discurso oficial que vai ser feito, inclusive tem lá o livro de ouro, onde vai estar as sessões especiais aí do Rio Grande do Sul, que é uma espécie de livro monumento, e vai estar lá a proposta do Partido Liberal para mudar o Campo do Bonfim para Campo da Redenção, né? Então essa é a história oficial do Rio Grande do Sul sobre a abolição. E se não tem nenhum negro é porque obviamente não teve a participação de negros, a não ser que teve. Se não fosse pelo fato de que teve, não teria tido mesmo, né? Então, só para citar aqui, a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, de Porto Alegre, eu já falei da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário lá do Rio de Janeiro, que é uma das principais irmandades uma das principais irmandades católicas negras que tem em todo o Brasil, né? Tem várias dessas irmandades de Nossa Senhora do Rosário. A Confraria de Porto Alegre vai ser fundada em 1786 e vai comprar a forria de um monte de escravizados. Eu já falei sobre as irmandades negras, e isso era uma prática das irmandades negras em geral. E ela vai doar várias dessas alforrias em missas, e é claro que vai participar ativamente da campanha abolicionista, mas eles fingem que essa irmandade não teve participação significativa, e a gente finge que acredita. E a Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora vai ser outra. Ela vai participar ativamente da campanha abolicionista, inclusive vai apresentar a sua banda nas reuniões abolicionistas, enquanto as principais sociedades abolicionistas vão ser fundadas aí na década de 1880. A Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora foi fundada em 1872 e vai ser uma das sociedades negras mais importantes de Porto Alegre, que existe inclusive até hoje. E dentre os membros dela, dentre as coisas dela, ela tinha o Centro Dramático, que era um teatro para negros, onde encenavam peças, obviamente, e dentre outros dramaturgos que tinham peças encenadas, tinha um tal de Arthur Rocha. E esse Arthur Rocha, obviamente, era abolicionista. Inclusive, ele escreveu para o jornal O Artista as posições dele, e escreveu 2 peças diferentes, que são dramas abolicionistas bem claramente. Não precisa nem parar para ler a peça, só precisa ver os nomes para entender. Uma se chama O Filho Bastardo,
e a outra se chama A Filha da Escrava, né? E, detalhe, quase me esqueço de mencionar um detalhe pequeno, esse Arthur Rocha era um homem negro. Além de ser escritor para jornal, além de ser dramaturgo, era defensor abolicionista do abolicionismo declarado. Outra, a Sociedade Emancipadora, Esperança e Caridade. Ela vai ser fundada em 1883 e até fevereiro de 1884 vai ter comprado 54 alforrias. E vai ser formada inteiramente por escravos. O Soter Caio da Silva vai ser um dos grandes nomes que vão convenientemente sempre esquecer de citar, que é um advogado negro, que vai participar da campanha abolicionista, especialmente a partir aí de 1880. Se tem conhecimento de 5 casos diferentes que ele vai pegar nos anos aí de 84 até 87, e exatamente destinado a os escravizados, né, que é a da escrava Ana, que foi em 84, do preto Militão de 84, da parda Camila de 84, do africano Roberto em 85 e do preto Florindo em 87. Para além disso, ele vai ser perito de avaliação do preço de escravos no Juízo de Direitos da 2ª Vara de Porto Alegre. Por quê? Porque a lei gaúcha para da abolição, ela basicamente determinava que seria feito a alforria dos escravizados. Então, o escravizado ele teria de pagar, ou então ele ia ficar aí durante 7 anos trabalhando. Salve! E aí, gente? Então, ele estava aí trabalhando exatamente para determinar qual que seria o preço então das alforrias. Para além disso, ele era membro do Centro Abolicionista de Porto Alegre. E outro cara importante, o Tenente-Coronel Aurélio Viríssimo de Bittencourt. Aparentemente é viríssimo mesmo e não velhíssimo. Sei lá por quê, eu sei que eu copiei o nome do cara aí do artigo. Então deve estar certo. E ele vai ser outro cara esquecido, que era só sócio da Sociedade Floresta Aurora, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, membro da Sociedade de Beneficência Porto Alegrense e do Diretório do Centro Abolicionista de Porto Alegre, mas ninguém vai falar dele, exceto os jornais negros. Por exemplo, o jornal O Exemplo vai chamar ele de porta-voz dos primeiros ativistas que saudaram a aurora da emancipação. Então, assim, a gente está falando de um estado que todo mundo finge que os brancos fizeram a abolição porque eram pessoas libertárias em sua essência. Estamos falando de um estado onde as pessoas, inclusive, fingem que são todas brancas e que não tem preto lá. Estamos falando de um estado onde, inclusive, as pessoas fingem que sequer houve escravidão, porque todo mundo é branco, então não deve ter tido. E aí a gente vai seguindo aqui, fingindo que acredita. Né? E lembrando aqui, né, das sábias palavras do mestre Moraes: eu conheço no andar, eu sei pelo seu andar o que você é de fato, com discurso de zumbi, mas é capitão do mato. Virou moda e muita gente tem tentado enganar, até chora e diz que quer ver o negro se libertar. Até chora e diz que quer ver o negro se libertar, mas no fundo se quer mesmo é voltar a escravizar. Mas Ogum me deu conselho: tenha fé e vá em frente, filho meu, não foge à luta contra vermes e serpentes, contra vermes e minhocas disfarçados de serpentes. Você muito bem conhece, a história já contou, o negro nunca desiste na luta contra o feitor, que se diz abolicionista pelas cotas e coisa e tal, mas é aproveita do outro nessa luta desigual, camará. E viva Ogum, e viva Ogum, camará. E eu, povo negro, camará. Né? Então, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua.
E a gente vai falar sobre a abolição do Ceará e sobre a greve dos jangadeiros, que inclusive tem música de capoeira falando sobre isso. Só não sei se foi composta por um cearense. Eu particularmente conheço ela cantada pelo Mestre Pupunha, só que ele é lá do Pará, então não sei se tem relação, não sei se existe alguma relação direta dessa música com o Ceará. Mas a gente continua na próxima semana e por hoje é só. Agradeço a todo mundo que curtir, compartilhar e que for lá no meu canal dar like e se inscrever. Meu canal é Papo com Grilo para quem ainda não sabe e nos vemos próxima semana.